Programa Mercado Imobiliário. Apoio Cultural, Ancona Engenharia, Casa Bela Consultoria de Imóveis, Construtora Paiva Gomes, MN Imóveis, Ramon Imóveis, EBI Incorporações, Edione Gomes Imóveis. Você está acompanhando comigo no programa de hoje o novo showroom da Criare Móveis Planejados. Quem está do meu lado é o projetista Wellington Costa. Wellington, esse ambiente, né, uma cozinha com um local de refeições rápidas, você estava conversando com a gente, né? Também tem a sala de jantar. E como é que foi assim para a inspiração, vamos dizer assim, que tem muito, né, de transpiração e inspiração para você chegar até esse ponto? Tudo bem, Tuca? A gente pensou na praticidade da cozinha, tentou deixar ela o mais completa possível para pessoas que gostam de cozinhar, de convidar os amigos. Então a gente tentou acoplar, como você disse, a sala de jantar, uma área de refeição rápida. É uma cozinha toda em ilha, né, com a pia perto já do fogão, com um espaço legal. Para poder trabalhar, essa bancada ela ficou uma bancada grande, né, para quem gosta de cortar verdura, né, todas essas situações. Tá, e assim, você utilizou bem essa questão da funcionalidade, que é uma coisa que a Criare se preocupa muito, né, quando projeta os móveis. Exatamente, ela é uma cozinha que ela é cheia de gavetões, com espaços grandes, né? Nós temos umas corrediças que tem amortecedor, nós temos a lixeira orgânica, nós temos porta-tempero, porta-pano. Então é pensando mesmo na praticidade do dia a dia e talvez até um grande evento na sua casa. E assim, é interessante que as pessoas que estão vendo, que elas saibam que tudo isso que está aqui projetado, tudo isso que você colocou, você encontra aqui na Criare. Exatamente, isso e um pouco mais. Nós tentamos colocar aqui o que nós temos de mais prático, né, e deixar evidenciado aqui nessa cozinha. Estamos no canteiro de obras do West Paradise da Paiva Gomes, que fica aqui no bairro Cidade Jardim, um dos que mais se desenvolve em Mossoró, vizinho à base da Petrobras. Quem está do meu lado é o engenheiro civil Tiago Barreto, responsável pela obra do West Paradise. Tiago, mundialmente a gente ouve muito falar dessas questões de preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente. E a gente vê que no projeto do West Paradise, né, desde o projeto, teve essa preocupação da Paiva Gomes. Fala um pouco da gente sobre isso. E obrigado por você estar aqui com a gente no Mercado Imobiliário. Mais uma vez. É isso mesmo, Tuca. Hoje em dia, todo mundo volta para essa questão da sustentabilidade. E é muito importante para o meio ambiente, né? Então, nós da Paiva Gomes também temos essa preocupação. No nosso canteiro de obra, fazemos métodos construtivos que reaproveitam material para a gente estar utilizando várias vezes dentro da obra para prejudicar menos o meio ambiente, né? Tem essa, a gente estava conversando antes com a assessoria, até a assessoria de imprensa de vocês, né? O Maricélio estava falando para a gente que tem até a questão do reaproveitamento da água da própria betoneira, né? Para lavagem de equipamentos. Fala um pouquinho, eu queria que você dissesse um pouquinho como é que são essas ações que vocês fazem de sustentabilidade, né? E como isso ajuda a preservar o meio ambiente. Isso mesmo. Na nosso canteiro de obra, especificamente na área da betoneira, nós fizemos 2 poços filtrantes para estar reaproveitando a água que a gente utiliza na betoneira, né? Para não desperdiçar e infiltrar no solo indevidamente, nós a filtramos e utilizando para lavar as ferramentas, lavar a própria betoneira, os carros de mãos e assim prejudicar menos o meio ambiente. E essa questão de resíduos sólidos que vocês têm também aqui, de restos de madeira, de cimento, essas coisas, como é que é esse acondicionamento, como é que é esse ou reaproveitamento? Em questão desses entulhos mais pesados, nós temos uma empresa terceirizada que faz o recolhimento, uma empresa certificada pela prefeitura, com licença, tudo legalmente, e ela se destina a despejar nosso resíduo em um local apropriado. Tiago, e como é que você vê no dia a dia do trabalho, como é que você vê a importância dessa questão, dessa preocupação da sustentabilidade e dessa preservação, né, que é essencial hoje do meio ambiente?
Isso é muito importante, não só para a construção civil, para todo o meio, né? A questão ambiental hoje está em alta, é muito importante aí na sociedade. Então, quanto mais a gente reaproveitar os materiais, quanto menos desperdiçar, isso é muito importante para o meio ambiente e preservar a natureza, né? Continuando nessa questão de sustentabilidade, vocês também fazem uma classificação e separam os produtos, né? Cada um tem o seu local adequado para ser armazenado. Qual é a importância disso? Isso mesmo, a gente separa, a gente tem um local específico para armazenar madeira, um local para armazenar aço, para cimento, para tijolo. Então, cada material separado e acondicionado corretamente, a gente tem um aproveitamento maior. Porque a gente está ali naquele local, precisa de um pequeno pedaço de uma madeira, por exemplo, então a gente já vai ter acondicionado naquele local. Não precisa a gente estar destruindo outro pedaço e sim reaproveitando os antigos. Então quer dizer que além de você estar reaproveitando, que é uma forma de você estar preservando o meio ambiente, você também está economizando. Isso mesmo, isso também é importante, né? A gente tanto preserva como economiza. Isso é muito bom para o meio ambiente e para a empresa. Estamos no escritório da Casa Bela Consultoria de Imóveis, que fica aqui nas esquinas da Avenida Rio Branco com a Avenida Augusto Severo, no centro de Mossoró. Quem vai conversar com a gente é o coordenador de publicidade da Casa Bela, Aldivan. Aldivan, Dia Internacional das Mulheres, né? E parece, a gente estava comentando antes, que as mulheres são as que mais procuram os imóveis e que têm a decisão final. Como é que é isso? 70% dos nossos clientes que visitam o nosso stand de vendas, que visitam o Cidade Jardim, são mulheres, né? Elas têm a palavra final, elas vêm e fazem... Muitas delas compram independentemente de o esposo acompanhá-la. Outras não, outras vêm, vê, observam e vão trazer o seu esposo aqui e acabam fechando o contrato de venda. Mas 70% de visitação que temos aqui no nosso stand são mulheres. Então, assim, aí uma pergunta, as pessoas devem estar questionando, pô, mas como é diferente, é mais fácil ou é mais difícil vender para as mulheres? Tuca, eu tenho como experiência própria que seja mais fácil, porque quando a mulher se dirige, a imobiliária já vem no intuito de comprar. Ontem nós tivemos essa experiência aqui no plantão, a cliente ela veio com um panfleto, sentou e não foi nem em casa, aqui mesmo ela já fechou o contrato e comprou a sua casa aqui conosco no stand de venda daqui da Casa Bela. E como é que você vê essa questão? Porque a mulher normalmente é mais detalhista, né? Assim, os pormenores e tal. Como é que é na entrega da casa? Como ela vê? As exigências são diferentes? São sim, mas como nós temos uma responsabilidade na nossa construção, a nossa empresa construtora Contrel é uma empresa responsável, os nossos parceiros também têm o compromisso de fazer a coisa bem feita, não temos tido problema com relação a isso. Tem sido feito a demonstração do imóvel e da forma que mostramos na planta ela recebe, a satisfação tem sido em média 100%. Aldivan, então só para a gente viu, né, essa posição e a gente está vendo como as mulheres estão, né, dentro do mercado de trabalho, né, nessa questão também. E essa questão, eu queria só que a gente esclarecesse mais uma vez, a gente normalmente fala com as pessoas, como é que estão hoje as entregas das casas, como é que estão os prazos, quanto tempo a pessoa, tá vendo o programa, pô, eu quero ir lá, vou conversar com o Aldivan, vou lá na Casa Bela, conversar com alguma outra pessoa, mas eu quero minha casa para já. Nós temos casas prontas para entregar lá no Cidade Jardim, se o cliente quiser. E vendemos na planta para entrega com 6 meses após a assinatura com a Caixa. Esse prazo ele é reduzido, porque independentemente da assinatura, os construtores já iniciaram as suas obras e reduz esse prazo aí no mínimo uns 2 meses para que a gente possa entregar essas casas. Aldivan, para a gente encerrar, existem vários modelos de casas, né, que o telespectador a gente pode ir lá ver, eu quero uma casa de 2 quartos, eu quero uma casa de 3 quartos, de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com o gosto do cliente, existem essas casas. Existe sim, de acordo com a necessidade do cliente, nós temos planta de 2 quartos com suíte, planta de 2 quartos sem suíte, temos planta de 3 quartos e estamos abertos a proposta. Se o cliente quiser, não, eu quero levar uma planta minha e quero que construa no Cidade Jardim, não tem problema, nós vamos fazer do mesmo jeito, do jeito que o cliente quiser, de acordo com a necessidade dele e com a condição financeira, estamos lá para fazer o projeto do cliente. Até o final do ano de 2010, o exercício da profissão de arquiteto e também de urbanista era vinculado ao CREA, o antigo CREA, que era o Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. A partir de 1º de janeiro de 2011, surgiu o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Quem está do meu lado para conversar sobre isso com a gente é Raquelson Lins, presidente do CAU Rio Grande do Norte. Raquelson, em primeiro lugar, muito obrigado, você está com a gente aqui no mercado imobiliário. Qual a importância de ter um conselho próprio, um conselho de arquitetura e urbanismo? Tuca, a importância da criação do conselho para os arquitetos foi os arquitetos disporem de um fórum único para discutir as questões relativas à profissão da arquitetura e urbanismo. Até 2010, como você falou, essas questões eram discutidas no conselho multidisciplinar, que é o CRE, como você falou, onde nós tínhamos lá engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, geologia, geografia, tínhamos 300 profissões dentro daquele conselho. Então, as discussões relativas à arquitetura e urbanismo e, consequentemente, com relação à cidade, né, que é o palco de ação do arquiteto, ficava um pouco dividida com essas outras disciplinas, né? Então, a grande importância é essa. A partir de 2010, os arquitetos disporem de um fórum independente, autônomo, para discutir as questões relativas à profissão de arquitetura e urbanismo. Raquelson, você está em Mossoró, né? Está aqui na Universidade Potiguar, na UNP, e visitando as turmas de arquitetura e falando sobre uma questão assim, fundamental, acho que em todas as profissões, né? A questão da ética. Mas especificamente para arquitetura e urbanismo, qual a importância, né, dessa questão ética e como é que fica essa visão ética com relação ao CAU? Bom, é importante frisar o seguinte: todo conselho profissional, ele é um conselho ético, é um tribunal ético, né? O que é que fundamenta um conselho profissional? É uma lei que regulamenta a profissão e um código de ética, né, que disciplina a atuação daquele profissional. Isso acontece com os advogados, com a medicina, né? Tradicionalmente, se fala muito na questão ética dos médicos, na questão ética dos advogados. Mas uma profissão, uma vez regulamentada, né, então ela tem um código de ética que deve ser perseguido, né, deve ser tomado como aquela linha basilar da conduta profissional do profissional. Então, qual é a ideia então de se divulgar? Primeiro, divulgar o conselho, né? E segundo, trazer para os estudantes, né, que é nessa fase em que é importante, que ele entenda que ele tem que trabalhar, né, quanto profissional, dentro de um ditame legal, né, dentro de um princípio ético de atuação. Por quê? Porque quando você quando você se desvia dessas questões, né, desses princípios éticos, você abre uma janela para uma série de situações que com certeza vai rebater na qualidade de vida da sociedade, né, dos cidadãos. Vou citar você um exemplo, que é bem recente e é bem recorrente também. A questão lá da boate lá de Santa Maria, né? Com certeza, naquele processo, se você for aprofundar, né, e ver todos os segmentos que estão ali envolvidos, algum momento, algum princípio ético foi deixado de lado. E aí a consequência foi catastrófica, né? E nós, arquitetos, temos que ter uma preocupação, porque nós estamos na base do processo, né? Com certeza aquela boate começou numa mesa de um arquiteto, né? Então alguma falha, alguma desatenção, ela pode ter sido acontecido nesse momento, então se acumulando ao longo do processo da execução, do projeto de conforto, né, de conforto térmico, ambiental e acústico. E aí, se o profissional não estiver atento a essa questão ética na sua atuação, ele pode incorrer em algum momento numa falta que pode redundar numa coisa muito, né, catastrófica. E é nesse momento aqui da escola que é importante que o profissional já comece, o aluno, na verdade, comece a entender, né, que ele, tudo bem, ele é um profissional, ele vai ter uma formação, mas que ele também tem um dever, né? Não só o direito, tem um dever que é seguir esses princípios éticos. Estamos no estande do Veredas de Mossoró da Ancona Engenharia, que fica aqui na Avenida Rio Branco, ao lado da Praça de Convivência. Quem está conosco agora é Canidé Medeiros, gerente de vendas da MN Imóveis. Canidé, a MN, este final de semana, na sexta e no sábado, fez uma ação diferente, uma ação noturna. Como é que foi o resultado dessa ação? Boa tarde, Tuca. Eu posso lhe dizer que essa ação foi bastante motivadora e foi muito satisfatório. Fizemos essa ação pensando nessas pessoas que trabalham e têm um tempo muito corrido e não têm um tempo muito disponível para poder procurar o seu imóvel, tanto seja para investir, como também seja para morar.
Então decidimos, junto com a equipe da MN Imóveis, abrimos o nosso estande, onde fica numa ótima localização, em frente à Praça de Convivências, no horário entre as 19 horas até as 20 horas. E eu posso lhe dizer que foi perfeito, porque as pessoas realmente puderam vir aqui, conhecer um pouco do projeto, realmente perceberem que o imóvel está dentro das suas limitações, porque não é um imóvel caro, é um imóvel onde você que possui uma renda até de R$ 1.500 tem total condições de comprar uma entrada muito baixa e uma localização muito boa, oferecendo também uma segurança e uma qualidade de vida. Essa primeira ação noturna que vocês fizeram, né, foi diferente, né, à noite, normalmente é de dia, aos sábados, os plantões. Vocês ficaram das 19 às 22 horas, né? E nessas 3 horas tiveram vários contatos, né? Várias pessoas tiveram a oportunidade e ficaram muito surpresas e animadas com o empreendimento. Sim, exatamente. Como eu falei, essas pessoas puderam vir aqui e conhecer um pouco do empreendimento, porque elas não tinham um pouco de noção de saber onde fica esse empreendimento, não tinham um pouco de noção do preço, se elas tinham condições de comprar. E oferecemos exatamente nesse tempo para que essas pessoas pudessem vir aqui no horário livre, onde ela pudesse trazer a família dela, os filhos dela para poder conhecer a área de lazer e assim motivá-las a procurar conhecer e, quem sabe, fechar negócios em relação a esse empreendimento. Carindé, e o fato da gente ter aqui no estande a Casa Modelo, você acha que isso auxilia na venda, isso favorece? A Casa Modelo é sempre bem-vindo, porque é na Casa Modelo onde as pessoas podem ter uma noção de como será o espaço onde ela irá viver. Porque quando você fala de um projeto na planta, por mais que você mostre o memorial descritivo para ela, que você mostre a planta para ela, mas ela não consegue, na cabeça dela, visualizar como será o espaço do imóvel. Quando ela entra, que ela consegue ver com os próprios olhos o tamanho da casa, ver que cada móvel projetado deixa a casa de uma maneira confortável para ela e sua família, isso sim faz com que as vendas se alavanquem. Carlos, as pessoas ficam sempre naquela dúvida, como é que será o financiamento, a estrutura toda que o Veredas de Mossoró tem, de área de lazer, tudo. Pois isso é muito caro, é muito difícil, tem que ter uma renda muito alta. Como é que funciona o financiamento aqui? O que as pessoas precisam trazer? Tá, a documentação realmente é simples, Tuca. A gente precisa somente de um comprovante de endereço, né? O cliente tem que apresentar para a gente endereço, renda e os documentos pessoais. Então, com isso, a gente consegue fazer uma análise com base na documentação exigida pelo banco. E essa análise, vamos dizer assim, essa aprovação do cliente, né? Se ele tem condições de comprar, de calcular quanto vai ficar a parcela que ele só vai pagar quando estiver dentro da casa dele, isso demora? Não, a nossa análise aqui, que é feita para a empresa, certo? Ela é feita em no máximo 15 minutos. Então, em 15 minutos o cliente pode sair daqui com o contrato dele assinado, digamos assim, já com da casa dele assinado, o contrato da casa assinado. Então quer dizer assim, o cliente não vai ter os trabalhos, né? Vai ser tudo resolvido aqui pela Merano, dentro da Ancona. Isso, inclusive também a parte do banco, né? A gente é quem vai fazer, o cliente vai vir somente para assinar documentos e a parte também de registro, toda a parte burocrática para registro a gente também vai fazer. Então o cliente ele não tem essa preocupação com o Veredas aqui, que tudo vai ser feito pela própria construtora.